Você já percebeu como sua energia pode impactar o ambiente e as pessoas ao seu redor, mesmo sem dizer uma palavra? Talvez você se sinta mal interpretado ou até mesmo incomodado por sua própria presença. Mas a verdade é que sua aura está despertando algo profundo nos outros. E neste vídeo, vamos explorar como a sua verdadeira essência pode transformar tudo ao seu redor, de maneiras que você nem imagina. Se esse tema ressoou com você, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a entender melhor sua energia e como ela afeta o mundo. E se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Minha aura fala antes de mim, quero saber de você. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar como você pode usar sua energia de maneira mais consciente para não apenas melhorar a sua vida, mas também impactar positivamente as pessoas ao seu redor. Vamos juntos explorar esse poder silencioso que você carrega. Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo mudou sem que precisasse dizer uma palavra? Não é coincidência. Há algo em você que precede sua presença física. Isso é energia, é a sua aura. Um campo invisível que você emana apenas por ser quem é. Sua presença tem peso, vibra e chega antes da sua voz. Carl Jung chamava isso de self, o centro organizador da psique, onde ego e essência se encontram. Quando esse alinhamento acontece, sua energia se torna palpável e, para algumas pessoas, pode ser desconfortavelmente intensa. Alguns se sentem atraídos, outros ameaçados, porque sua luz, sem querer, pode iluminar as sombras que o outro prefere esconder. Desde tempos antigos, mitologias e tradições culturais falam sobre indivíduos cuja energia parece maior do que eles mesmos. O xamã que entra em uma aldeia e altera o humor coletivo, a figura carismática que transforma conflitos apenas com sua postura tranquila, ou aquela pessoa que, ao cruzar a sala, faz com que todos parem de falar por um breve instante, como se o tempo tivesse sido suspenso. O que essas figuras têm em comum? Uma coerência interna que vibra por fora, uma energia viva que mexe com o ambiente, uma aura que não se esconde. E neste vídeo, vamos explorar os 13 sinais de que sua aura é tão poderosa que pode incomodar outras pessoas. Então fique comigo até o final, porque além de entender esses 13 sinais, você vai começar a reconhecer o seu próprio poder e perceber que o que te faz diferente não é um problema, mas justamente o que te torna magnético. E aproveite para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. O primeiro dos sinais é que a sua presença é inexplicavelmente marcante. Há pessoas cuja imagem se apaga tão rápido quanto apareceu, e há outras que ficam, mesmo quando vão embora, mesmo quando disseram pouco ou quando não sabemos quase nada sobre elas. É algo que não se vê, mas se sente. Alguém diz: tem alguma coisa nessa pessoa, e isso nada mais é do que a densidade sutil da sua energia. A coerência entre quem você é por dentro e o que você vibra por fora. O corpo chega depois. A psique já estava no ambiente. Carl Jung dizia que a psique transcende os limites do corpo. Somos mais do que carne e pensamento. Somos presença, e essa presença é moldada por tudo o que já atravessamos, pelo que integramos, pelas verdades que sustentamos. Quanto mais autêntico alguém se torna, mais sua energia se refina e mais ela se torna inesquecível, mesmo sem esforço. É uma força silenciosa, mas indiscutível, como um perfume que ninguém vê, mas todos sentem, e que, sem saber como, transporta memórias, ativa emoções, perturba ou acalma. Essa marca que você deixa é, na verdade, o reflexo da sua consistência interna. E consistência não é rigidez, é alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Isso cria uma assinatura energética única, uma frequência que não se dissolve com o tempo.
Não tente se explicar nem se conter. Você não foi feito para passar despercebido. É comum que quem tem essa presença marcante se sinta às vezes deslocado, porque a energia chega antes e os outros reagem muitas vezes, com resistência, projeções ou encantamento, mas nem sempre vão te reconhecer com clareza. Isso nos leva ao segundo sinal de que sua aura é tão poderosa. As pessoas se sentem expandidas ou ameaçadas perto de você. A sua presença não é neutra, ela ativa, amplia, provoca, porque a sua energia toca o que estava guardado, às vezes trancado no outro. Você acessa camadas psíquicas sem precisar perguntar nada, só por estar ali. Jung dizia que cada um de nós carrega uma sombra. Tudo aquilo que foi reprimido, rejeitado ou esquecido, para que pudéssemos ser aceitos. Essa sombra vive no inconsciente, mas não está morta. Ela reage. E quando você chega com sua aura limpa, intensa e autêntica, ela se sente ameaçada. Não porque você faça algo ofensivo, mas porque você representa algo que o outro não sabe sustentar em si mesmo. A verdade assusta quando ainda se... Quem vive de máscaras muitas vezes projeta em você aquilo que não quer encarar em si. Você pode se tornar o espelho de tudo o que foi escondido. Desejos não vividos, forças contidas, dores não curadas. E isso pode gerar irritação, antipatia súbita, até mesmo hostilidade sem razão lógica. Mas, por outro lado, sua energia, por ser expansiva, pode servir como chave para o despertar. Em pessoas prontas, sua presença se torna um portal. Elas se sentem maiores perto de... Você sentem coragem, conexão, até uma espécie de libertação. Você sempre emana a mesma energia. O que muda é o estado de quem a recebe. Você é muitas vezes um disparador de processos, um lembrete vivo de que existe mais consciência, mais inteireza, mais verdade. E nem todos estão prontos para isso. Alguns vão fugir, outros vão se aproximar, como se finalmente tivessem encontrado algo que não sabiam que procuravam. É assim que a sua aura atua. Ela expande o campo ao redor e cada um reage de acordo com o que tem dentro. Algumas pessoas chegam e fazem o mundo parecer maior. Outras se assustam, porque revelam o que o mundo ainda esconde. O terceiro sinal de que sua aura é muito poderosa é que animais, crianças e a natureza respeitam e reconhecem você. A aura, entendida como o campo energético ou psíquico que emana de cada ser, tem uma conexão profunda com o mundo instintivo. E é aí que os animais entram com uma sensibilidade que muitas vezes supera a percepção humana. Animais não leem palavras, eles leem energia. Eles não se impressionam com status, aparência ou tom de voz. Eles percebem aquilo que está por trás: intenção, vibração, estado emocional. Um animal sente quando você está nervoso, mesmo que esteja sorrindo. Ele percebe medo, afeto, desequilíbrio ou paz. Isso acontece porque a comunicação deles é sutil, silenciosa e energética. Quando sua aura está limpa, centrada e coerente, os animais confiam. Eles se aproximam naturalmente, sentem segurança. Essa leitura é instinto. É uma forma de percepção que vai além do racional. Animais, crianças e a própria natureza são expressão do inconsciente vivo. E o inconsciente, como dizia Jung, entende símbolos, vibração, arquétipos. Ele não precisa de explicações. Reconhece o que é verdadeiro porque vibra na mesma frequência. E o que eles reconhecem em você, quando sua aura está desperta, é exatamente isso: verdade silenciosa. Um cão, um gato ou mesmo um animal selvagem pode ficar tranquilo perto de alguém cuja energia transmite verdade e presença. É quase como se a natureza os ensinasse a ver com o corpo, não com os olhos. Eles não veem o personagem, veem o campo real. E o oposto também é verdadeiro. Quando há desordem interna, tensão oculta ou emoções reprimidas, os animais também percebem.
Eles podem se afastar, desconfiar, latir, se esconder. Não porque você seja ruim, mas porque sua frequência está instável. Isso não é julgamento, é leitura energética. Na linguagem da natureza, a força não grita, ela se mantém firme, mas leve. Animais se conectam mais com quem está em sintonia com essa força tranquila, essa firmeza sem agressividade. Isso mostra como a aura é uma ponte. Ela traduz sua presença para uma linguagem que ultrapassa palavras, e os animais entendem perfeitamente essa língua. A conexão entre aura e crianças é profunda, instintiva e muitas vezes mágica, mas não no sentido místico. Mágica no sentido da pureza, da percepção. Crianças não filtram pela mente, mas pelo campo. Elas ainda não foram totalmente moldadas pelos códigos sociais, então percebem as coisas como são sentidas, não como são ditas. Antes de entenderem palavras, elas já captam a energia por trás do olhar, do tom de voz, da presença. Uma aura desequilibrada pode deixá-las inquietas. Uma aura centrada e acolhedora pode acalmá-las instantaneamente. Quando sua aura está limpa, real, as crianças confiam. O mais bonito desse sinal é que ele não depende de esforço, não exige performance, exige presença, exige verdade. Animais, crianças e a natureza respondem a isso com uma pureza que poucos adultos ainda têm. O quarto sinal de que sua aura é tão poderosa que pode incomodar os outros é simples, silencioso e muitas vezes desconcertante. Você intimida sem o querer. Você entra em um lugar com o coração calmo, o olhar tranquilo, sem nenhuma intenção de se impor. E mesmo assim, nota defesas se levantando. Posturas rígidas, vozes tensas, sorrisos forçados, como se, de repente, sua existência tivesse acendido um alerta. É difícil aceitar isso no começo, especialmente se você é uma pessoa gentil, valoriza o respeito e evita qualquer atitude que possa parecer arrogante. Mas o que intimida não é o que você faz, é o que você representa. Na linguagem de Jung, a persona é a máscara social que aprendemos a vestir para sermos aceitos. E quanto mais alguém vive preso a essa máscara, mais frágil ela se torna diante da autenticidade alheia. Você não está fazendo cena, está simplesmente sendo. Mas esse simplesmente já é demais para quem ainda vive na defensiva. A sua autenticidade pressiona a ilusão. E isso, mesmo sem intenção, pode parecer uma ameaça. As pessoas projetam, criam histórias sobre você, supõem superioridade onde só existe presença, enxergam arrogância onde só existe verdade. E isso tem mais a ver com elas do que com você. O seu silêncio pode parecer julgamento, a sua firmeza pode soar como frieza, e sua clareza pode ser confundida com rigidez. Porque quem ainda não sustenta a própria luz, enxerga a luz do outro como algo agressivo. Mas há também algo mais profundo nesse sinal. Você carrega uma energia de coerência interna, e coerência é rara. Ela confronta o que está desalinhado nos outros. Sua simples existência propõe. Sem palavras é possível viver sem fingir. E isso desestabiliza quem construiu a própria vida sobre papéis e expectativas. Você não precisa abaixar o tom para deixar os outros confortáveis. Isso seria uma forma sutil de traição a si mesmo. Algumas pessoas se sentirão inspiradas pela sua força tranquila, outras reativas. Mas isso não é seu problema. É apenas a resposta que elas conseguem dar ao que ainda não despertaram em si. Você intimida, sim, mas não por querer dominar. Intimida porque revela. E há quem confunda a presença com ameaça, quando tudo o que conhece é ausência. O quinto sinal de que sua aura é muito poderosa é que você muda a energia de um lugar. Às vezes você percebe, às vezes não, mas acontece.
Não é um poder performático daqueles que precisam chamar atenção. É o oposto disso. É o tipo de força que não se exibe, só se instala. Você entra e algo se realinha. Pessoas endireitam a postura, outras desviam o olhar, algumas silenciam sem notar. O ambiente, por breves segundos, parece ajustar a própria temperatura emocional. Isso não é controle, é campo. A cientista e terapeuta energética Barbara Brennan, autora do livro Mãos de Luz, explica que o campo de energia humana vai muito além do corpo físico. Segundo ela, a nossa aura se estende em todas as direções e, mesmo sem a gente perceber, ela interage com tudo ao redor, com as pessoas, com o ambiente, com a atmosfera emocional do lugar. Brennan diz que esse campo carrega informações sutis sobre quem somos, o que sentimos e até o que já vivemos. E por isso, quando sua energia está firme, alinhada e verdadeira, ela reorganiza o espaço, não por esforço, mas por presença. Carl Jung falava da presença simbólica, a energia viva de um indivíduo que, mesmo sem intenção, ativa o inconsciente dos outros. E é isso que acontece quando você chega. Sua energia carrega símbolos e arquétipos que falam com o que está adormecido nos ambientes. Você representa algo, mesmo sem querer, e isso desloca. Há quem chame isso de presença forte, mas não é força no sentido agressivo. É coerência vibracional. E coerência cria ressonância. Ela organiza, perturba, transforma. Você pode não perceber o impacto que causa, mas o campo ao redor percebe. O espaço responde sempre. Sua aura não precisa de palco, ela atua no invisível. E onde você chega, nada permanece exatamente igual. O sexto sinal de que sua aura é poderosa demais para ser ignorada é que sua intuição lê espaços e pessoas sem esforço. Não é adivinhação, não é dom místico, é leitura silenciosa. Uma sensibilidade que opera abaixo do nível da razão, mas com precisão quase assustadora. Você entra em um lugar e sente que algo está fora de lugar, mesmo que tudo pareça normal. Sabe quando alguém está desconfortável, mesmo que sorria? Sabe quando há tensão no ar, mesmo que o ambiente esteja calmo? Você sente. É como se sua pele respirasse o clima, como se seu corpo traduzisse os códigos do invisível. Isso é intuição. E quando sua aura está limpa e expandida, ela se torna uma antena fina, captando frequências, nuances, vibrações sutis e traduz isso em percepções rápidas, mas certeiras. Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos, emoções e sensações. E a intuição é a linguagem do self, uma bússola interna que não grita, mas orienta. Ela não explica, mas aponta, não argumenta, mas revela. Por isso você sabe quando uma energia está fora de sintonia. Sabe quando alguém está fingindo estar bem. Sabe quando um ambiente é denso, leve, manipulador ou seguro, sem precisar de provas, relatos ou contexto. Esse tipo de percepção pode parecer desconfortável, porque ela traz verdades antes que os fatos se revelem. E muitas vezes você ainda tenta se convencer de que não é bem isso, que está imaginando demais. Mas lá no fundo você já sabe. Sua aura lê, seu corpo lê, a linguagem é vibracional e você, mesmo sem querer, está sempre traduzindo. Em muitos casos, isso te protege. Em outros, te sobrecarrega. Nem sempre você quer saber tanto, nem sempre quer sentir tanto, mas sente. E isso não é erro, é sensibilidade desperta. Você carrega uma percepção simbólica da realidade. Vê além do literal, sente por camadas. E isso, no mundo atual, é um tipo raro de poder. A intuição não se ensina, mas pode ser cultivada. E quanto mais você se alinha com a sua verdade, mais claro o mundo à sua volta se torna. O sétimo sinal de que sua aura é poderosa é simples, mas inconfundível. Conversas superficiais te drenam.
Você já tentou, já sorriu, já assentiu, já puxou assunto sobre o clima, sobre amenidades, sobre o que era esperado, mas algo em você murcha nessas trocas. É o seu campo energético recusando o que não tem substância. Sua aura reconhece quando há presença real e quando há apenas palavras empilhadas tentando preencher o silêncio. Você sente isso no corpo. A energia desce, o peito aperta, a mente se dispersa. Algo dentro de você começa a sair de cena, como se dissesse, aqui não tem nada para mim. E de fato, não tem. Você não nasceu para manter máscaras sociais. Sua presença cobra presença. E isso assusta muita gente, porque exige entrega, escuta verdadeira, contato real. Não se trata de querer falar de coisas profundas o tempo todo. Se trata de verdade, se trata de troca. Jung dizia que nos tornamos inteiros ao integrar o inconsciente, e a superficialidade é justamente o contrário disso. É a recusa de olhar, é a manutenção de papéis, é a conversa que gira em círculos para evitar o centro. E você, mesmo sem intenção, aponta para o centro só por existir. Mas essa frequência seletiva também traz um efeito colateral, a solidão. Porque o mundo está cheio de vozes, mas faminto de presença. E quando você começa a exigir, mesmo em silêncio, que as trocas sejam reais, a multidão diminui. Você passa a ter menos conversas, mas verdadeiras. Menos gente, mas mais alma. A solidão, então, deixa de ser ausência e vira filtro, um espaço limpo onde você não precisa se diminuir para caber. O oitavo sinal de que sua aura é poderosa é que a sombra alheia se projeta em você. Quanto mais íntegra a sua energia, mais ela ativa o que está reprimido nos outros. Você não precisa dizer nada, basta existir. E, de repente, surgem reações exageradas, admiração idealizada, críticas sem sentido, distanciamentos silenciosos. Como mencionei antes, a sombra é tudo. Aquilo que foi reprimido, rejeitado ou esquecido para que pudéssemos ser aceitos, esse conceito fundamental na psicologia de Carl Jung, explica bem como a verdade de uma pessoa pode despertar o desconforto inconsciente de outra. Você chega com autenticidade e isso desorganiza. Sua presença revela o que o outro ainda tenta esconder. Sua aura funciona como um espelho. E nem todo mundo está pronto para se ver. Não é sobre você, mas passa por você. Por isso, aprender a diferenciar o que é seu e o que está sendo projetado se torna essencial. Não para se defender, mas para não se perder. Ser alvo de projeções não é castigo, é sinal de que você ilumina, e tudo que é iluminado mostra sombra. O nono sinal de que sua aura é poderosa é que seus silêncios dizem mais do que suas palavras. Silêncio é contenção energética. É quando você segura sua energia em vez de gastá-la com falas desnecessárias, explicações forçadas ou tentativas de agradar. Nesse espaço contido nasce algo raro: presença. Presença é aquilo que preenche um ambiente sem esforço. É quando alguém entra e muda o clima, sem dizer uma palavra. Esse tipo de energia não grita, não se justifica, apenas é. E esse ser silencioso é o que chama atenção de verdade. As pessoas sentem, nem sabem porquê, mas sentem. Pessoas com aura forte sabem que não precisam explicar tudo o tempo todo. Sabem que o silêncio pode ser mais comunicativo do que qualquer discurso. Sabem que, muitas vezes, o que não é dito carrega mais força do que 1000 palavras. O silêncio, quando consciente, transmite autoconfiança. Ele mostra que você está confortável com sua própria presença, que não precisa preencher o espaço para provar valor, que sua energia fala por você. Gente barulhenta pode até chamar atenção, mas não sustenta magnetismo. Gente com aura firme é lembrada pelo que faz sentir, não pelo que fala demais.
O silêncio bem usado é uma extensão da sua vibração, e vibração não mente. No fim das contas, um dos sinais mais fortes da aura é essa capacidade de influenciar em silêncio, estar ali inteiro, sem precisar provar nada. A sua energia faz o trabalho. O 10º sinal de que sua aura é poderosa é que você atrai confissões espontâneas. Você já viveu isso? Alguém que acabou de conhecer começa a contar coisas profundas. Histórias de infância, traições mal resolvidas, medos que nunca disse em voz alta, lágrimas que escorrem do nada. E tudo isso acontece no meio de uma conversa que até 2 minutos atrás era comum. É como se você abrisse um campo, um lugar seguro, onde o outro, sem entender porquê, sente que pode tirar a máscara, nem que seja por alguns minutos. Não é porque você pergunta, é porque você sustenta. Sustenta o silêncio, o desconforto, a dor do outro sem tentar resolver. Sua aura acolhe, não com dó, mas com presença. E isso é raro. Jung dizia que o inconsciente busca constantemente uma forma de se expressar. E quando encontra um recipiente adequado, um campo energético estável, não julgador, livre de expectativa, ele fala e às vezes fala demais. Esse recipiente é você. Você é o tipo de pessoa que segura a verdade dos outros sem querer moldá-la, que ouve com o corpo inteiro, que oferece o tipo de escuta que não espera uma resposta, só um contato. E o inconsciente reconhece isso. Por isso, as pessoas falam. Falam demais, falam sem entender por que estão falando. Elas só percebem depois, quando já disseram, e então te olham, às vezes com um pouco de culpa, como se tivessem se despido demais. Mas não foi exposição, foi alívio. Sua presença oferece espaço, e o espaço hoje é remédio. Sua aura não força vulnerabilidade, ela a permite. Você não extrai, você a convida. E só quem está em paz com a própria sombra pode sustentar a do outro sem quebrar. Não se surpreenda. Se desconhecidos te contarem o que não contam a ninguém, ou se amigos te disserem que se sentem diferentes quando estão perto de você, a explicação é energética, psíquica, inconsciente. Você é um vaso simbólico, e só quem vibra com firmeza pode conter o que os outros já não conseguem mais segurar sozinhos. O 11º sinal de que sua aura é poderosa é que sua liberdade irrita quem ainda se esconde. Quem é livre faz barulho sem abrir a boca. Sua autenticidade não precisa ser agressiva para causar incômodo. Ela simplesmente existe. E isso já é demais para quem vive se escondendo atrás de máscaras. Sua liberdade expõe o que o outro ainda tenta enterrar. Você não acusa, não aponta, não corrige, mas só o fato de ser quem é, sem pedir permissão, já vira um espelho difícil de encarar. Seu modo de viver pergunta sem palavras. E você vai continuar fingindo? Ser livre é ser perigoso num mundo que recompensa a obediência, porque a sua leveza mostra o peso das correntes que o outro ainda carrega. Sua coragem destaca a covardia dos que preferem o conforto da conformidade. E por isso você incomoda, não porque quer, mas porque sua energia confronta sem tocar, irrita sem ofender. Sua presença vira um desafio para quem ainda não se autorizou a existir de verdade. Gente com aura forte não precisa convencer ninguém, não tenta provar nada, só vive. E isso já é revolucionário o suficiente. Você já saiu de um lugar, mas sua presença ficou. Esse é o 12º sinal. Você tem impacto mesmo quando vai embora. É isso que acontece quando sua aura tem peso. As pessoas sentem sua ausência. O silêncio que você deixou fala alto. Não é saudade comum, é memória energética. A energia que você carrega marca o ambiente, grava sensações. Quando você vai embora, algo continua lá. Às vezes, um desconforto, outras vezes, um vazio. E muitas vezes, uma presença que ainda inspira, questiona ou toca quem ficou. Isso não se compra, não se força, não se finge. Isso se é.
A aura forte não depende de performance. Ela cria impacto até no silêncio, até na ausência. O que você construiu internamente segue vibrando externamente, mesmo depois que você sai de cena. Tem gente que é esquecida, mesmo estando presente. Tem gente que é lembrada porque foi presente. Você foi, mas ficou. E o último sinal de que sua aura é tão poderosa que pode incomodar outras pessoas é que sua jornada interior moldou a aura que você emana. O que os outros sentem em você, essa firmeza, essa paz, essa luz, não veio de livros nem de frases prontas. Veio da travessia de noites longas, encarando a própria sombra, de recomeços solitários, de mortes simbólicas, onde partes suas precisaram ruir para que algo mais verdadeiro surgisse. Muita gente fala sobre aura como se fosse brilho espontâneo, mas o que verdadeiramente emana é o resultado do que foi purificado por dentro. A aura não nasce pronta. Ela se constrói na intimidade com a dor, com a verdade, com a escolha de não se trair. Você não é luz porque nunca conheceu a escuridão. Você é luz porque aprendeu a atravessá-la. Essa força que incomoda, que atrai, que mexe com os outros, ela vem da profundidade do que você enfrentou em si. Você se viu frágil, se viu feio, se viu perdido e escolheu voltar inteiro. Hoje sua aura fala antes de você. Mas o que ela diz não é sobre poder, é sobre processo, sobre coragem, sobre a beleza que nasce quando alguém para de fugir de... Cito, as pessoas chamam de brilho, de magnetismo, de energia diferente. Mas o que elas sentem é outra coisa. É verdade encarnada. É alma que passou pelo fogo e não apagou. Você não finge mais ser. Você é. E isso, por si só, muda tudo ao seu redor. Se você chegou até aqui, já entendeu? Não se trata de se achar melhor, se trata de estar mais desperto. Os sinais que exploramos não são medalhas nem rótulos espirituais. Eles são reflexos de um trabalho interno, silencioso, profundo e muitas vezes solitário. Eles mostram que sua presença carrega peso, não porque você quer atenção, mas porque você já não cabe mais.